Te confesso que a alegria de estar aqui é tão grande, poder contemplar essas famílias, poder contemplar os irmãos, e sabendo que existem famílias, irmãos, casa, que também estão cultuando junto conosco. A alegria é maior do que o medo, do que o tremor de estar aqui. Louvado seja o Senhor. Então, me sinto em paz. Estou também nessa casa, ao lado da minha família cristã, ao lado dos meus irmãos, e nessa casa, que há 5 anos também pertence à minha casa. Então, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Peço, irmão, como texto base, em Gênesis 6, 18. Possa projetar, por favor. Isso, já está projetado, né? Vamos estar lendo juntos. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Vamos ler de novo? Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nós estamos falando de quem? De Noé, né? De Noé. Uma família que Deus separou por um propósito específico que Deus tinha na vida deles. E a gente pode ver ali que Noé era um homem, uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Noé era pai, um pai de família. Noé, ele tinha 3 filhos. Noé era casado. Ele tinha o Sem, Cão e Jafé, que eram os 3 filhos de Noé. Uma família igual a nossa. E a palavra diz também que a maldade de um homem se multiplicava a cada dia naquele tempo. E Deus estava arrependido de ter criado o ser humano. E se arrependido é uma forma de entendermos que Deus estava muito aborrecido, muito triste, muito chateado, de forma tal que caminhava, né, a humanidade. Elas não respeitavam a Deus, eles eram desobedientes à palavra de Deus, eles adoravam a outros deuses, eles brigavam, mataram, se prostituíam. E hoje vivemos também um pouco nesse cenário. A gente vê que hoje também nós temos medo, às vezes, de sair de casa. A gente sabe que a violência é muito grande, e algumas pessoas ficam com grande temor, outras pessoas sentem até pavor, né? Entram em depressão, de tão grande medo de nós convivermos nos dias de hoje. Uma dificuldade tamanha, onde vemos que a humanidade, ela caminha também a passos largos para o inferno, e muitas vezes nós também, que somos servos de Deus, que estamos andando no caminho, passamos por lutas, e essas aflições também, de alguma forma, nos atingem. E Deus, então, ele decidiu destruir todo homem e tudo aquilo que ele havia criado. Em Gênesis 6:8, nos diz que Noé, porém, achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus aprovava o que Noé fazia, Deus aprovava as atitudes de Noé. É algo lindo e maravilhoso. Nós sabemos que em meio a tantas famílias no mundo inteiro, em meio a famílias igual a nossa, existia uma família em que Deus olhava e se agradava ali daquele homem, de Noé. E eu fico pensando, né, que o Senhor se agrade de mim, que o Senhor também se agrade de nós, que o Senhor se agrade das mulheres, dos homens, dos filhos, de toda a família, para que possamos continuar vivendo de forma que o Senhor, né, ele se alegra, e de forma que essas bem-aventuranças no Senhor, ela possa cada dia vir também sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. E a palavra diz também que o Noé, ele andava com Deus. Noé, ele tinha uma intimidade, ele tinha um conhecimento com Deus. E por essa obediência, por esse compromisso com a verdade, por tirar dos seus olhos das coisas do mundo e focar os seus olhos nas coisas de Deus, por amar a Deus, por permanecer com a sua mente e seu coração saudáveis aos olhos de Deus, por desejar fazer a vontade de Deus, por ensinar os seus filhos a alcançarem o caminho do Senhor também,
por ser um líder espiritual da sua casa, por desejar morrer por o mundo, por desejar matar o seu próprio eu, por desejar matar a sua própria vontade, Deus fez um pacto de vida com ele. Um pacto de vida abrangente também a toda a sua casa, a toda a sua família. E a gente vê pela obediência daquele homem, toda a sua casa também foi abençoada, com os cuidados que ele tinha com as coisas de Deus. E vemos também que em meio às lutas, às dificuldades da vida, às pandemias da vida, o povo se afastava de Deus, seguindo e procurando outros caminhos. Mas com certeza Noé dizia para a sua família: o nosso caminho é estar no centro da vontade de Deus. Ele devia pensar: família, para onde iremos nós, se só Deus tem palavras de vida eterna? E a gente vê que Deus estava desapontado, embagoado por causa do pecado do mundo. Deus então ele se irrita, ele julga e ele condena. Ele tem toda a autoridade e poder para isso. Ele se irrita, ele julga e ele condena. E qual foi a sentença? Foi a sentença de morte. E Gênesis 6:7 nos diz que destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. A sentença de morte de Deus sobre a humanidade, por conta do pecado, dos erros, que nós já comentamos aqui. Dura sentença, mas todo erro nós sabemos que tem a sua consequência. Era necessário um tratamento punitivo, uma punição, para que Deus continuasse a ser o Deus de justiça, pois o povo vivia em uma injustiça, e Deus precisava corrigir, Deus precisava trazer para si essa responsabilidade de colocar o homem, de alinhar o homem numa condição em que desse condições dele viver, dele refazer a sua vida, que gerasse uma transformação, que gerasse algo novo, algo transformador, aquilo que as pessoas, que as famílias, que o mundo estava precisando naquele momento. E se a gente for parar para pensar naquelas muitas vidas e famílias que se perderam, pessoas se afogando debaixo das grandes águas, agonizando, esperando a morte, pessoas reais, como eu e como você, famílias iguais às nossas famílias, que morreram quando Deus determinou, quando Deus deu essa sentença de morte. Mas o interessante é que muitas vezes os nossos olhos acabam se voltando nessa história. A gente começa a pensar na arca, nos animais que foram salvos, a gente começa a pensar na pombinha que saía, para ver se já as águas já tinham baixado, a gente começa a pensar nas dificuldades que talvez eles tivessem de conviver ali com os animais, mas nós esquecemos, tiramos o brilho, tiramos o foco do fator principal determinante, que foi a obediência de Noé. Foi a obediência de Noé que fez com que toda a sua família pudesse também ter salvo. E eu fico pensando em alguns desafios de Noé e também de alguns desafios para nós, para a nossa família, para a nossa casa nos tempos de hoje. Mesmo em um mundo atribulado, em uma geração perversa, eu retorno a dizer, mesmo em um mundo atribulado, em uma geração perversa, Noé conseguiu manter a sua família separada para as coisas de Deus. É algo fantástico, é algo maravilhoso. E a palavra de Deus diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós devemos não só anunciar, mas devemos também ensinar, devemos trazer para a escola bíblica dominical, devemos trazer para as programações da igreja, e precisamos estar falando, estar alertando, para que a palavra de Deus esteja entrando, penetrando na sua mente, no seu coração, para que eles realmente sejam forjados a acreditar e confiar nesse Deus que hoje eu e você, e eles também servem com alegria. Mas é importante não só servir, mas é importante continuar firme nessa caminhada que nós travamos no nosso dia a dia. E se a gente for pensar nisso, o Noé deveria ser visto pelas pessoas como um camarada estranho, como um cara esquisito, pois ele se preocupava em andar na contramão do mundo.
O mundo ia para a esquerda e a família de Noé ia para a outra. Quando eu falo família de Noé, porque o Noé era o líder da casa dele. Ele tinha essa responsabilidade de conduzir essa família, e nós hoje temos também essa responsabilidade de conduzir a nossa família. Muitas vezes numa família, quem está ali como alvo principal é o homem. Algumas famílias o homem não mais está, mas está a mulher, e muitas vezes não está a mãe, mas está a avó, e muitas vezes está aquela pessoa que cuida, que cria, e essa pessoa então ela tem toda a autoridade dada por Deus para liderar a sua casa, para liderar a sua família. Noé não se importava no que as pessoas iam achar, se ele era esquisito ou não. Noé, ele não surfava com a sua família nas ondas dos outros, eu vou para ali porque todo mundo vai. Ele escolheu, ele teve por opção seguir, e não só seguir, mas servir também ao Senhor. É algo fantástico, é algo maravilhoso nós pensarmos nisso. Eu fico pensando, às vezes, no filho de Noé, porque eu também tenho filhos, os irmãos também têm filhos. E a gente fica pensando assim, né, nos filhos de Noé, como deveriam ser a vida, os pensamentos dos filhos de Noé. E agora estou vendo aqui que está chegando o meu filho, está chegando a minha nora e está chegando o meu netinho também. Louvado seja Deus. Estão chegando, né? São os filhos, a família que Deus também, Ele me deu, onde nós viemos total responsabilidade e compromisso que temos sobre a vida deles e sobre a nossa vida também. E fico pensando na família de Noé, sabe, quando a gente vê essas coisas que acontecem na nossa casa, coisas normal. Por exemplo, o filho chega para o pai e fala: pai, hoje tem uma rave, hoje tem uma festa na casa de um amigo, então vai ter uma festa na cidade. Eu sei que vai ter bebida, mas vai ter muita garotinha, as meninas da escola vão para lá, eu desejo ir também, eu quero estar com eles. Mas o pai vai falar: mas meu filho, é muito preocupante, que pode ter droga, o mundo é mau, o caminho é difícil. Mas o filho fala: mas eu quero me divertir, eu quero sair, eu quero estar lá, pai. Você acha que quando Noé era diferente? Não era diferente dos tempos que nós vivíamos hoje. E Noé teve de uma forma brilhante, ele driblar essas situações, assim também como nós fazemos, e conversamos, tentamos mostrar que as coisas não são bem assim, e que existe um caminho a seguir, que nós podemos surfar e ir nas ondas do mundo, e que Deus tem algo separado para nós, algo diferente, e que talvez o mundo nos encante de alguma forma, mas estar ao lado de Deus, estar servindo ao Senhor, era melhor. Né? A impressão que dá é que talvez estejamos perdendo algo do nosso futuro, mas o melhor está por vir. A cada instante Deus tem zelado e tem cuidado de nós no nosso dia a dia. E a gente vê nessa situação de ter que driblar toda essa situação, e de repente chega, né, um filho, e chega: pai, hoje tem futebol, é o Maraca, hoje tem campeonato, Flamengo e Vasco. Meio difícil, né? O Vasco está na situação que está, não vai chegar aí um campeonato tão perto. Mas eu vejo isso que, eu vivia isso na minha casa, até com o meu próprio filho. Ele é adolescente, fala: filho, não dá para ir, campeonato pesado, é muita briga, é muita confusão, é pancadaria, um mata outro, é time do mesmo, digamos assim, da mesma cidade, vai dar confusão. Mas o jovem queria estar lá, ele queria estar presente, queria estar participando. E aí você arruma um problema dentro da sua casa, que o filho fica chateado, mas você se preocupa, você é o pai, você está zelando por ele, você tem os cuidados sobre a vida dele, e para fazer ele entender que as pessoas vão, que o pai de Maria deixou ir, que o pai de Flávio deixou ir, que a Joaninha foi e ele não pode ir porque o pai não quer deixar, porque o pai se preocupa. É difícil a gente administrar tudo isso dentro da nossa casa e mostrar para o filho que existe um porquê dentro dessas coisas. E a gente fica pensando também na esposa de Noé, uma mulher romântica, talvez, e poderia chegar para ele e falar: Noé, meu querido marido, eu sei que hoje é domingo, dia de ir para a igreja, mas tem um sertanejo lá na cidade, eu queria estar lá para cantar, para me alegrar, para dançar com você de rosto coladinho, para lembrar dos tempos que nós éramos namorados e ficávamos felizes e saímos. A gente quase não sai mais, a gente só vai para a igreja. Isso acontece? Acontece, irmãos. Isso acontece muito. E aí o que o Noé faz? Ele arruma confusão em casa com a família, ele fala para a mulher: não vou, você não vai para lugar nenhum, não vou para lá. Aí o Noé, ele faz o quê? Ele agrada a Deus ou ele agrada a sua esposa? O que ele faz? Ele tem que driblar a situação e fazer ele entender que existe um propósito
E que tem certos lugares que nós não podemos e não devemos estar. Até podemos, mas não devemos. Você está dizendo que a gente não pode sair num domingo, que a gente não pode viajar nada? Não estou falando isso. A gente deve viajar e deve sair, é saudável, isso é muito lindo, isso é bom, é maravilhoso. Eu vejo que esse final de semana o irmão Haroldo está viajando com a família. Está o irmão Haroldo, a irmã Dulce e sua filha, não sei se ele está acompanhando o culto onde ele está, ele foi lá para o Sesc de Nogueira, está lá com a sua família, se divertindo, está aproveitando um pouco. Todos nós sabemos da situação que eles passaram, momentos difíceis, família enferma, né? A gente orando, clamando por ele, e Deus agiu de misericórdia. Ele tem o direito de sair. Hoje é domingo, mas ele está lá, se divertindo no Sesc. Ele falou para o Fernando, aqui está tão bom que eu ia ficar até hoje, mas vou ficar até amanhã. Louvado seja Deus por isso. Isso é muito bom, e assim nós devemos fazer também. Mas nós temos que saber conduzir as coisas, as situações da nossa vida. E a gente entende que essas coisas, elas vão chegando na nossa família, na nossa casa, de forma suave, de forma tranquila, e as famílias vão se distanciando de Deus, as outras coisas vão sendo priorizadas, vão se distanciando a cada dia mais da salvação, da arca, de forma lenta, e não é de forma brusca, e não é de forma repentina, mas as coisas acontecem devagar. Sabe, eu lembro que, algum tempo atrás, uns 4 anos mais ou menos, nós resolvemos trocar os móveis lá de casa, o guarda-roupa lá do quarto. Eu tinha que desmontar aquele velho para, quando chegar, ser montado novo. E aí, quando a gente começa a arrastar, quando eu puxei e começa a desmontar, eu vi, gente, uma aranha gigante, lá atrás do guarda-roupa. Aí, primeiro eu vi aquela teia rígida, firme, grande. Eu falei, caramba, pelo tamanho da teia, essa bicha deve ser grande. E quando eu olhei, eu vi aquela aranha, eu peguei a vassoura para tentar matar e não consegui. Aí meu filho ele começou a redimir a família toda. Meu pai está com medo da aranha, que não sei o quê. Aí dou vassourada, pego lá o spray para tentar matar e não consigo, e a aranha corre, né? E eu fiquei realmente preocupado, irmão, porque eu não sei, eu não entendo de aranha. A aranha poderia ser uma aranha venenosa. Eu lembro que uma vez, uma irmã de uma colega que trabalhava comigo, ela era gerente de uma sapataria e de uma loja lá de calçados. Ela estava arrumando os calçados e ela foi picada no dedo por uma aranha pequenininha. E ela tinha uma dor terrível. E na mesma hora, a unha dela, o dedo foi ficando vermelho, depois foi ficando escuro. Ela se desesperou, a dor era grande, eles conseguiram pegar a aranha e levaram para o hospital. E era uma aranha venenosa. Ela teve que tomar um antídoto e ela teve que fazer até uma cirurgia, porque parte do tecido do dedo dela morreu, necrosou, devido à picada do veneno da aranha. E a gente não sabe disso. Uma aranha pequena que fez um estrago muito grande. E assim é a nossa vida. Mas o que está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que às vezes, no nosso coração, na nossa casa, alguma parte do nosso cômodo, que a gente não observa, que a gente não vê e que a gente quase não olha, vão se crescendo as coisas que a gente não sabe. Sabe, uma aranha que começa pequenininha, e ela começa a tecer teias enormes e grandes, um emaranhado de teia, e aquela aranha vai crescendo, e quando vê, ela já tem uma aranha gigantesca, que dá medo só de olhar para ela. Mas, se a gente for observar que quando eu vi a aranha, ela já estava grande, mas ela não teve sempre esse tamanho. Ela começou bem pequena, com certeza. Era uma aranha pequena, que foi se desenvolvendo, que foi crescendo, que foi aumentando, e de repente ela já era um problema gigantesco na minha vida. E assim que acontece às vezes na nossa casa, na nossa família também, de uma coisa que é pequena, que a gente não vê, que a gente não enxerga, e começa a crescer, e quando a gente vê um problema, está muito grande. E fica difícil a gente lidar com tudo isso também. E o interessante é que a aranha, depois eu consegui matar. Eu bati nela e, infelizmente, tive que matar a bichinha. Não sabia se era boa ou se era ruim. Mas existem alguns problemas na nossa vida que a gente tenta matar e não consegue. Tem problemas que eles se perpetuam, que eles ficam para sempre. E a gente tem que aprender a lidar e conviver com isso. Quando a gente não consegue resolver e aquilo acontece antes da gente resolver, muitas vezes o problema está instalado e a gente tenta matar. E a gente não consegue. A aranha foi mole. Depois de muita correria, a família me ajudou, nós nos juntamos e conseguimos resolver o problema. Quando a dificuldade vem, nós, como família também, precisamos resolver os nossos problemas dentro da nossa casa.
Mas às vezes a dificuldade vem, as lutas vêm, e o problema vai estar ali sempre aparecendo, sempre nos mostrando para a gente, porque são problemas, são dificuldades que geraram marcas e que se não consegue dissolver e acabar com eles de uma forma imediata. Mas a gente vê que na sua plenitude, Deus é tão lindo e maravilhoso, que mesmo em meio aos problemas, às dificuldades da nossa vida, Ele consegue, através das nossas orações, da nossa busca, Ele vem o refrigério, Ele consegue de alguma forma criar perspectiva e possibilidades de melhora, de convivência, Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas, é real. Eu lembro de uma família, lá na outra igreja que a gente gostava muito, a irmã Virgínia, uma bênção. A irmã Virgínia, ela uma serva do Senhor, e ela tinha 3 filhos, e ela ia para a igreja, o seu esposo não gostava muito. Primeiro ele criou problema, porque meio-dia o almoço tinha que estar pronto, e ela, o que fazia? No sábado à noite ela já começava a fazer o almoço do outro dia, e ela já fazia a comida, e no outro dia cedinho ela acordava e terminava, e quando o culto às vezes atrasava um pouco, ela saía correndo, porque meio-dia ela já tinha que estar com a comida no pronto para o Joãozinho comer. Ele evitava um grande problema, e assim ela foi fazendo e criando seus filhos na igreja. E Joãozinho, uma pessoa muito boa, mas não queria saber de Cristo. E depois então, e às vezes ele aparecia, ele era muito ciumento, ele dava um pulo na igreja para ver se ela estava lá mesmo. E ela então, antigamente era mulheres, Oi? MCM, né? Era MCM, e ela desejava participar, ele também não queria deixar muito, mas ela foi de brano, né? Ela, ao mesmo tempo que ela conseguia agradar o seu marido, e ao mesmo tempo ela conseguia agradar a Deus. Olha esse manejo, né? Esse cuidado, essa coisa que ela tinha que ter, porque ela não podia também deixar o seu marido chateado, mas ela também não queria largar o Deus que ela servia. Então ela teve esse manejo, essa capacidade que Deus foi iluminando a sua vida. O Joãozinho, ele tinha uma coisa muito boa que ele fazia, que é aqueles pastéis que ele fazia, e todo mundo gostava do pastel do Joãozinho, e ela queria trabalhar na cantina, ele não deixava, até que Deus usou e falou: Joãozinho, por que você não vai comigo lá para a cantina? A gente começa a fritar uns pastéisinhos, e para ajudar a obra da igreja, e ele começou a ir, e ele fazia os pastéis vendiam tudo. O Joãozinho começou a se sentir importante, começou a se sentir útil, e virou amigo do Evangelho, e o Joãozinho começou a ir com a gente, e até que o Joãozinho se converteu, e a bênção maravilhosa, a família ficou feliz, os 3 filhos são servos do Senhor, têm família e cresceram no Evangelho. Joãozinho, Deus já o levou, né? A família se juntando, Deus abençoando e ajudando a resolver os conflitos e os problemas no dia a dia. Problemas, irmãos, que eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu? A Bíblia fala que Deus é o único que tem o poder de julgar tanto os vivos, tanto os mortos, mas às vezes nós desistimos muito fáceis em meio às dificuldades. Eu não estou falando que o peso da dificuldade, eu não estou falando que a dificuldade é pouca, eu estou falando que muitas vezes nós desistimos na nossa caminhada, muitas vezes nós não confrontamos, não oramos mais, não buscamos mais, não tentamos mais na dependência de Deus, para que Deus possa estar nos ajudando a cuidar da nossa família e a cuidar da nossa casa e recuperar a nossa casa, recuperar a nossa família. Existe o poder de Deus, Deus tem poder para todas as coisas, e nós precisamos exercer essa fé no nosso coração, e a gente precisa de alguma forma se aproximar mais de Deus e pedir: Senhor, faça um milagre, e milagre não se explica, milagre acontece, e Deus faz o milagre. Eu acho um outro relato para você também, da irmã Sirlene, seu esposo, alcoólatra. A minha garganta vai ficando seca, e a gente vai ficando nervoso, vai falando muito. Francisco, irmã Silene se converteu, levando as crianças para a igreja. O Andrezinho era meu aluno da escola bíblica dominical, e assim eles foram caminhando. Francisco alcoólatra, depois Francisco entrou para os alcoólatras anônimos, e Sirlene acompanhava o seu marido, ia com ele lá, e ele não ia para a igreja. Ele gostava muito de música, ele fazia músicas assim, seculares, e aí depois ele fez uma música evangélica, e a irmã Sirlene, ela cantava na igreja, ela chegou para o pastor e falou: pastor, o meu marido não é cristão, mas ele fez uma música evangélica, ele queria aqui tocar na igreja comigo, ele pode tocar e eu posso cantar. Louvado seja Deus pela visão que Deus deu ao pastor Canelas, porque esse é outro, não, irmão, que é isso? Não, porque ele não é cristão, não, aqui não, né? Ele: não, seu marido pode vir tocar para você sim. E o Francisco ia lá, e cantou o louvor,
E aí depois ele começou a ir mais vezes, começou a fazer mais louvores para Deus, e a Sirlene começou a cantar, ao ponto de eles gravarem um CD, e o Francisco se converteu, e toda a família hoje serve ao Senhor. São os cuidados de Deus, a insistência, em meio às lutas, às dificuldades, que se levantam. Sabe, às vezes a pessoa casa e o marido não bebia, mas em meio aos problemas, aquela aranha foi crescendo, e Deus, ele tem poder para nos ajudar a resolver tudo isso. E um outro desafio também, que a gente vê, é em relação à nossa família, aquilo que as pessoas muitas vezes acham de nós. Talvez as pessoas acham assim, a tua família, a minha família, meio esquisita, assim como a família de Noé, por entendermos que o nosso lugar é aqui, porque como diz o louvor que cantamos, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver, aqui é a nossa casa, e às vezes com problemas também, porque não existe pessoas perfeitas, todos nós somos, mas aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lugar, é aqui que devemos estar, servindo ao Senhor com a nossa família. Entendemos que Deus, ele fala também na sua palavra, que ele não habita em tendas feitas por mãos de homem, mas eu entendo que a casa de Deus, que a igreja, ela acontece por conta de mim e por conta de você, porque nós sim que precisamos de um lugar para congregarmos, para estarmos louvando ao Senhor, para estar aprendendo mais a palavra, para estarmos também criando estratégia, para poder anunciarmos a palavra, que outras vidas também sejam salvas, através de cada um de nós. É importante a gente estar enganjado também nessa batalha. E outro desafio para Noé, ele fazer a sua família acreditar nesse projeto de Deus, fazer a sua família acreditar nesse projeto de Deus, e não somente acreditar, mas também fazer parte de tudo isso. Deus falou com Noé, e não falou com a sua família. Eu fico imaginando como Noé chegou e falou: olha só, bem família, olha só, Deus falou comigo, que ele vai matar todo mundo, só vai ficar a nossa família na face da terra. Olha, ele mandou construir uma arca bem grande, onde nós vamos ter que entrar um casal de cada animal, e vamos conviver com eles aí um período, e vai chover muito, vai ter um grande dilúvio. Olha o que é dilúvio, nunca aconteceu um dilúvio, ninguém sabia nem o que era isso, ninguém sabia nem o que era chuva. Mas a gente pensa que, vamos pensar no dia de hoje, Noé, a Bíblia fala que Noé estava com 500 anos, quando Deus falou que ele deveria construir a arca, e quando ele construiu, ele estava com 600 anos. A gente vê que 100 anos se passou, Noé com 500 anos. E se fosse nos dias de hoje? Papai está maluco, papai está velho, está idoso, papai não está batendo muito bem, está ouvindo vozes, ele está ficando demente. E como na família sempre tem um doutor agora, né, iam dar até o diagnóstico, ele está com demência senil, porque ele é muito idoso. Mas, com certeza, na família de Noé não foi dessa forma, porque eu acredito que a família de Noé sabia que Noé tinha um compromisso com Deus, a família de Noé sabia que Noé andava com Deus, a família de Noé sabia que Noé temia a Deus, e Noé sempre procurava direcionar a sua família para as coisas de Deus. Então, com certeza, eles entenderam que aquilo que estava acontecendo era real. E fica algo também agora para os nossos dias de hoje, o desafio da nossa vida, é nós falarmos para a nossa família, para os nossos filhos, de que há 1000 anos Jesus está falando que vai voltar para buscar o seu povo, uma coisa que nunca aconteceu, mas que vai acontecer, que só serão salvos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, e que Jesus separou e preparou algo lindo e maravilhoso para todos nós, e que um dia isso vai acontecer, e a gente precisa fazer que hoje, né, a nossa família, ela acredite nisso também, uma coisa que não aconteceu, mas que vai acontecer, e essa é a missão minha, é a missão sua, é a missão de todos nós que estamos aqui, é a missão daquele que também está em casa, direcionar e fazer com que algo aconteça, de que os corações sejam voltados para as coisas de Deus. Nós sabemos que nada assim é fácil, nós sabemos que as coisas não são um conto de fada, nós sabemos as lutas que travamos, às vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e às vezes uma coisa tão pequena vira uma coisa tão gigantesca. A gente vê aquela aranha que eu falei, que era tão pequenininha, mas que tinha um veneno tão potente, às vezes umas situações na nossa casa também, que parece ser tão pequena, mas ela vira também
uma coisa gigante, uma confusão, um mal-estar, uma coisa gerada muitas vezes pela nossa falta de vigilância, pela nossa falta de cuidado, pela nossa falta de oração, pela nossa falta de busca. Muitas vezes nós criamos um atrito, uma coisa ruim que acontece, às vezes no falar, no agir. A Bíblia fala como uma língua, né, um órgão tão pequeno, mas que um mundo, uma floresta inteira, ele pode incendiar. A gente vê tantas queimadas por aí também, quantas coisas acontecem, muitas vezes pela nossa falta de vigilância. Mas isso é uma coisa que cada um de nós precisamos a cada dia buscarmos no Senhor, essa comunhão, essa busca, essa oração, e nos aperfeiçoarmos a cada dia no nosso Deus, porque todos nós somos, como já disse, muitos falhos e imperfeitos. E dessa vez Deus quer salvar todos, Ele quer salvar todas as famílias. Noé, Ele preparou aquela arca para salvar a família de Noé e salvar também os animais, mas dessa vez Deus mandou seu Filho Jesus, e nessa barca que é Jesus, nessa salvação, nessa porta que Ele abriu, às custas do seu sangue derramado na cruz do Calvário, essa esperança nossa, onde Ele disse que tem lugar para todos nós, para todas as famílias da face da terra, e eu acredito que nós também estamos aqui, nesse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo, de alcançarmos esse lar celestial, que Deus também tem para nós. Nós sabemos que estamos aqui passageiros, tudo é muito rápido na nossa vida. Em outrora, em outro momento, a Fernandinha nasceu, era pequena, agora vai fazer 15 anos. O Hugo era um bebê, já está com 27. E assim também são na vida, na família dos irmãos. Eu era novo, agora já estou ficando mais velho. E assim vai, é no abrir e pescar de olhos, as coisas mudam. E vai ser no abrir e pescar de olhos também que Deus vai estar vindo aqui. Que Jesus vai estar vindo e cumprindo aquela promessa que Ele nos prometeu. Sabe, eu fico pensando também, eu estava lembrando essa semana, que quando eu era criança, muito tempo atrás, quando eu era menino, ficava muito fácil você saber quando a pessoa estava falando a verdade ou quando a pessoa estava mentindo. Que, por exemplo, às vezes estava jogando futebol, estava batendo uma bola, aí a pessoa ia e tinha a impressão que fez um gol de mão. Aí ficava aquela confusão, foi gol, não foi? Pior ainda quando estava assim, 1-1, ou quando estava 0-0, e você fazia um gol, e não foi gol, foi gol de mão, não foi gol de mão, foi, não foi, e ficava aquela discussão danada, e até que a pessoa chegava para ele e falava, olha só, foi gol, Fernando? Aí Fernando pensava, foi gol mesmo? Foi gol. Então você jura pela sua mãe? Juro, não, juro pela mamãe. Então se o cara jurasse pela mãe dele, é porque era gol. Se o cara pipocasse, não vou jurar pela minha mãe, não. Aí viu um e falava, não, tem que jurar pela sua mãe mortinha. Não era isso? Tu jura, foi gol? Jura pela sua mãe mortinha. Aí o cara, não vou jurar não. Aí tu já sabia que o cara estava mentindo, que não foi gol nenhum, e o gol era anulado, porque nós vimos a figura da mãe como algo superior, né? E a gente vê ainda como algo eterno, né? Como algo supremo, assim a nossa mãe. Eu lembro também, querido, dentro desse contexto, que quando Deus ele mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque, e Abraão foi, e o anjo chegou e falou assim, olha, não faça isso, não faça esse mal ao menino, mas como Deus viu a obediência de Abraão, o anjo falou assim, ó, Deus manda dizer que Deus, eu juro por mim mesmo, Deus diz, eu juro por mim mesmo, que a sua semente será multiplicada, e que todas as nações serão também abençoadas, e nessas nações abençoadas, eu me coloco também, a minha família, e coloco a sua família também, e lá no livro de Hebreus, diz que Deus jurou por Ele mesmo, porque não existe ninguém superior a Ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Enquanto a gente via a nossa mãe e via credibilidade, quando falava, eu juro pela minha mãe, né? Juro pela mãe mortinha, e a Bíblia fala que não tem que jurar, mas Deus fala assim, eu juro por mim mesmo, porque não existia ninguém, e não existe ninguém maior do que Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio, e Ele exerce todo o poder sobre todas as coisas. E aí a gente pensa assim, poxa, será que Deus tem orgulho disso? Né? Dele saber que não existe ninguém superior a Ele? Será que a gente vai procurar saber lá no céu isso? Não. Sabe por quê? Deus ele não é que nem eu, que nem você, que muitas vezes somos orgulhosos e nos orgulhamos de alguma coisa.
Deus, Ele mesmo se basta, Ele não depende de circunstâncias, de situações, Ele é e pronto, né? E isso é lindo, isso é algo maravilhoso. E Deus também, em Crônicas, Ele fala o seguinte, que as riquezas e que as glórias vêm dEle. Ele diz que Deus domina sobre tudo, a força e o poder vêm das mãos de Deus. E de Deus vem também o levantar, de Deus também vem o abater, de Deus vem o mover e o engrandecer e dar força a tudo. Quando nós pensamos em riquezas, a Bíblia diz em riquezas, riquezas é dinheiro também, né? Porque nós trabalhamos porque nós somos motivados também o quê? A ganhar dinheiro. A gente é motivado a ganhar dinheiro para sustentar a nossa casa, para sustentar a nossa família, e por isso que nós somos motivados também a trabalho. E quando fala em riquezas, são várias riquezas, não é só a riqueza financeira, o dinheiro, os bens, mas a nossa família é uma riqueza, e a nossa família vem de Deus, e Deus, Ele conduz a nossa família, e Deus domina sobre tudo, até sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, Ele domina sobre tudo. E quando a gente pensa que diz que Deus, dele vem o mover, que dele vem o engrandecer, e dele vem o dar força a tudo, sabe, é quando a gente está cansado, desanimado, aflito, e Deus nos levanta. Quando a gente às vezes acorda de manhã, o telefone toca para a gente trabalhar, a gente não está com ânimo nenhum, mas o mover vem de Deus, Ele nos desperta, Ele nos dá força para levantar, para nos arrumar, para o nosso trabalho e para a nossa caminhada. E é esse Deus que tem nos permitido estar de pé, esse Deus que cuida da minha e da sua família, esse Deus que diz que está conosco em todo o tempo, e em nossa caminhada Ele estará sempre presente. Como é bom servir esse Deus, como é bom caminharmos com esse Deus, independente das lutas, das dificuldades que nós sofremos. Cada um de nós aqui, somente nesses 2 anos, temos marcas na nossa alma, no nosso coração, sofrimentos, angústia, tristezas. Cada um de nós ainda estamos tentando nos recuperar, convivendo com muitas coisas que fomos atingidos e atribulados, e que muitas vezes nos fizemos chorar e sofrer, mas louvado seja o nosso Deus, que Ele tem nos dado força para caminhar, Ele tem nos sustentado, Ele tem permitido que nós hoje, né, estivéssemos de pé. E esse Deus que vai estar com a gente em toda a nossa caminhada, e na caminhada da nossa família. Eu convido a equipe de louvor para estar aqui nesta hora. Vamos estar louvando, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu sei que essa é a vontade do seu coração, e esse também é o desejo do Senhor, que nós possamos estar buscando com a nossa casa, adorando e servindo a Deus.